Licença, boa tarde, tudo bem? Quem pode conversar comigo, desculpa? E a Ronda do Consumidor está na cidade de Belo Horizonte, estou no Barreiro e hoje é uma ronda em família. Eu estou com a mãe, com a filha. A mãe é a Elizabeth, a filha é a Ana Clara e a empresa é a Doutor iPhones, o fornecedor Doutor iPhones aqui do Barreiro. Esta empresa também tem uma filial lá no Floresta. O que acontece? A Ana Clara deixou seu aparelho celular, um iPhone 7, aqui no dia 13 de outubro para consertar, porque estava com problema na tela, né, Ana? Isso. Na tela o que mais? Na tela, na placa de áudio e a bateria. Isso. Deixou aqui o aparelho para consertarem. Eu vou deixar a Ana relatar mais detalhadamente o caso, mas em resumo, eu diria que hoje ela tem um aparelho, dá licença, Ana, que não está funcionando mais nada, né? Esse aparelho chegou aí para a unidade do Floresta, depois enviaram para São Paulo. Sim. Para tentar enviar, o fornecedor enviou para a unidade de Floresta, depois enviou para São Paulo para tentar consertar o aparelho e o aparelho está aqui até hoje sem conserto, com problema, não está funcionando. Esse é o meu resumo. Agora, Ana, eu estou poupando porque a voz da Ana, ela disse que está um pouco rouca, né? Sim. Trabalhou o dia inteiro falando. Ana, dá um detalhe aí, o que aconteceu no seu caso? Aconteceu que eu deixei meu celular aqui no dia 13, deixei aqui para consertar e ia pegar às 5 horas. E quando eu cheguei aqui às 5 horas, eles falaram assim que meu celular não... Eles fizeram um reparo e meu celular estava dando erro, que eles iam me devolver no dia 14 às 5 horas. Eu vim no dia 14 buscar, peguei ele, estava tudo ok. Aí eles pegaram e falaram assim que me deram o celular, né? Aí eu peguei, fiquei com o celular. Quando deu uma semana certinho, meu celular começou a piscar a tela, ficar toda preta e voltar. Aí quando foi na sexta-feira, ele parou completamente e eu não consegui trazer na sexta-feira, porque eu estava em outro lugar. Então eu trouxe na segunda. Quando foi na segunda, eles deixaram meu celular aqui. Em alguns dias eles me falaram que meu celular ia ser enviado para o Floresta para fazer um reparo. Aí eles cobraram mais R$200 para fazer o reparo, porque não era a placa, que eles tinham trocado a placa. Deixa eu te interromper um pouquinho então. Não, está indo muito bem. Só para a gente detalhar ali. Então, quer dizer, cobraram dela mais R$200, dizendo então que esse problema do apagão da tela não tinha nada a ver com a garantia, né? Aí eu faço uma pergunta para Elizabeth. Quando falaram isso, apresentaram algum laudo para vocês? Não apresentaram nenhum. Apresentou para você, Ana? Não. Não, né? Então só falou, não tem nada a ver, então mais R$200. Isso. Ok. Elas se propuseram a pagar então, mas iriam pagar quando pegasse o telefone funcionando, né? Aí foi lá, eles pegaram meu celular, ficou uma semana com ele. Depois eles falaram assim que meu celular não tinha funcionado o reparo e que ia cobrar mais 50 para levar para São Paulo, sem garantia. Depois da minha mãe conversar bastante com eles, eles pegaram e falaram que ia ter 3 meses de garantia. Ou seja, desculpa te interromper de novo, tá? Olha, não teve conserto também não. Me dá mais R$50 aí que nós vamos mandar o celular lá para São Paulo, só que não tem garantia não. Só que a senhora Elizabeth, bem informada, né, da legislação, sabe que todo produto e serviço tem garantia sim. Então o serviço tem que ter garantia. Garantia legal de 3 meses. Aí voltaram, conversei lá com o meu gerente, vamos te dar uma garantia, como se fosse uma coisa de assim, né? Vamos te dar. Não, é a lei que manda dar. Ok. Eles deram a garantia. Eles ficaram com o meu celular 20 dias. No dia 26 de novembro, né? De novembro. Então eu fiquei 1 mês sem celular, 1 mês e alguns dias. Eu peguei, eles deram a resposta que meu celular não tinha conserto, que ele tinha parado completamente e que está trazendo o celular aqui para a unidade do Barreiro para me pegar, sem retorno do dinheiro nem nada. Pronto, então as consumidoras pagaram, dá licença aqui, R$ 989,70
pelo primeiro serviço. Depois de uma semana o telefone começa a dar, como a gente chama aqui em Minas Gerais, bizil. O telefone começa a piscar a tela. Enfim, voltam aqui para o exercício da garantia, né? Já que mexeram no aparelho, agora o aparelho está com problema. Garantia, manda o aparelho para a Floresta, depois manda para São Paulo, o aparelho volta agora sem funcionar nada e as consumidoras não podem ficar no prejuízo. Vocês conversaram com eles, Elizabeth? Eles chegaram então a propor que poderiam devolver só? Eles falaram que devolveria R$400 e eu pegaria outro celular na loja deles, um celular com reparo ou novo. E eu não aceitei, é claro. Claro. Quer dizer, não pode o fornecedor impor ao consumidor, olha, isso aqui é minha responsabilidade, assumir esse BO, só que eu vou te devolver 400, mas você tem que pegar outro aparelho. Não. Vamos lá a Doutor iPhones para ouvir deles o que eles têm a dizer. Lembrando que nós vamos trabalhar em cima do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é responsabilidade do prestador de serviços qualquer dano causado ao consumidor. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. Peço que vocês acompanhem mais este caso para a Ronda do Consumidor. Estamos chegando a Doutor iPhone, vamos ver quem pode me atender aqui. Licença, boa tarde, tudo bem? Quem pode conversar comigo, desculpa? Da Ronda do Consumidor, Mendes, quem pode conversar comigo? Deixa eu pegar minha máscara. Tá, por favor, ok. Vem cá. Pode entrar, Ana Clara. Tem a Elizabeth também. Como que eu posso ajudar você, gente? Como é o nome do senhor? Felipe. Felipe. Aqui é a Ana Clara e aqui é a senhora Elizabeth, mãe dela. A Ana Clara deixou o aparelho aqui no dia 13/10, conforme... Segura aqui, Ana, por favor. Conforme essa nota aqui, tá vendo? Para fazer o reparo na tela, né? Numa placa de áudio e na bateria. O aparelho dela, uma semana depois, começou a apresentar, piscar, né? E parou, apagou a tela, né? Não estava mais sendo possível ver. Ela veio aqui para o exercício da garantia, então deu origem a esta outra ordem de serviço aqui. Acontece que depois desse telefone ter sido enviado para a Floresta, enviado para São Paulo, ele retorna para ela agora sem funcionar absolutamente nada. O telefone não está funcionando mais e, de acordo com o relato dela, a Doutor iPhone tentou responsabilizá-los dizendo que não tinha relação com o primeiro serviço, né? Mas não apresentou documentação nenhuma, laudo, enfim, e propuseram a ela R$400, devolver R$400, ela pegar outro aparelho. Nós queríamos ouvir de vocês o que está acontecendo, né? Por quê? Porque ela precisa de ter a garantia sobre esse primeiro serviço, do dia 13/10. Como não foi feito, o serviço dela não está satisfatório, né? O aparelho está defeituoso, ela poderia inclusive solicitar um outro aparelho, né? Porque deixou o aparelho aqui funcionando, o aparelho não está mais funcionando. Mas como as consumidoras estão bem tranquilas em relação a isso, elas só precisam da devolução do valor pago no dia 13/10 de R$ 989,70 e aí possam buscar um outro aparelho, comprar um outro aparelho, mas o que não pode é elas ficarem sem a garantia, né? Pois não, claro. Foi aberto aqui inicialmente? Sim, mas foi lá Isso aí de áudio.
Trocou, cadê o aparelho? Presta ele fazer uma por gentileza. Uma grande variedade de descartáveis. Qual que era o primeiro problema quando você trouxe ele? Era sair de áudio, não sair áudio? Isso, Aí arrumou isso. isso, Aí foi entregue pra você. isso. E aí, Aí eu fiquei uma semana com ele, aí ele apagou. Ele ficou com a tela toda preta. aí pegou ele de volta, você trouxe ele de volta. Isso. Aí ficaram praticamente um mês e uns dias e falaram que meu celular não tinha mais conserto. Primeiro ele foi pro Floresta, depois foi para São Paulo e voltou para cá sem conserto. Aí parou do nada depois que foi arrumado esse de áudio, uma semana depois. Sim, uma semana depois. Na quinta-feira, quando deu uma semana, ele começou a piscar. Quando foi no outro dia, na sexta-feira, ele parou completamente. Aí já pegaram, já olharam, não é tela, é placa que não tem solução. Aí mandou de volta sem reparo. E aí a gente cobrou o valor disso aí de áudio. Assim, de fato, é muito difícil falar que foi o CI de áudio que fez ele parar. É bem complicado falar que foi isso. A gente vai resolver para ela. Mas não dá, é muito relativo. O CI de áudio é um problema que a gente arruma todo dia, o tempo todo. Entendi, É bem difícil falar, o telefone parou por isso. entendi. Esse era o prazo de 3 meses, né? Isso, e por isso que ela deixou aqui, porque o problema inicial era desta ordem, né? Depois o telefone apresentou outro problema, deixou a presença da garantia. Agora ele não está funcionando em nada. Aham. Se o senhor puder, por gentileza, então, atender a solicitação dela, está por caso encerrado. E aí qual que é a solicitação? Ela gostaria então da devolução do valor pago aqui no dia 13 do 10, já que foi ele a origem. Ó, aí nós trocamos o vídeo frontal, trocamos a tela, sensor de proximidade, o microfone, que é o CI de áudio, marca de número. Aí teve um cabo, a gente não te cobrou, o que foi isso? Cobrou. Foi um fone. Aí isso aqui tá na notinha aí do outro lado. Aí no caso não conta, né? Aí em cima, onde passa o cartão. Aí tem o valor todo. Aí esse valor foi a mais, né? Isso, foi um valor a mais de outra coisa. Então beleza, vamos fazer isso então. Vamos tornar esse valor. Você deixa os seus dados então, por favor? Aí. Pois não. Como que eu faço? Enfim, mesmo a tela até teria proveito ainda. A tela, a gente recondicionou o vídeo para você, não é isso? Isso. A tela, na teoria, muito provavelmente a tela não parou. Entendi. Mas eu vou tornar até o valor da tela. Porque o que, na teoria, na minha concepção, né? Não sei tecnicamente, não consigo falar, mas se parou isso aqui, não tem como ser a tela, seria no máximo a placa. E serviço do CI de áudio que é a placa. Entendi. Mas eu estou no valor integral. Tá, bom? só uma informação então, já que você levantou essa questão. O que deve ser feito então, é Felipe, né? É. Felipe, vocês produzirem um documento, um laudo, né? Dizendo que a relação desse defeito não tem causa na tela, por exemplo, né? Mas como você está dizendo, teoricamente, enfim, você não consegue comprovar isso, a responsabilidade, de acordo com o artigo 14, recai sobre vocês que foram as pessoas que abriram o aparelho, né? E depois deste reparo, que o aparelho começou a apresentar os demais outros problemas. Mas a gente te agradece pela sua... O que eu estou dizendo é assim, a tela dela era quebrada. A tela a gente recondicionou. Né? Aí, hoje ela tem uma tela ok. Então se ela for, até a gente mesmo, como um aparelho desse entra na troca,
Esse aparelho tem valor para eu retirar as peças dele e usar essa tela. Entendi. Porque na teoria, a gente está perdendo um reparo de uma tela, uma troca de tela, né? Sim, só que aí ele também não está funcionando mais nada hoje, entende? Então nem para ela, se ela quisesse tá bom, então vou ficar com a tela, mas eu vou consertar outra coisa. Para ela não vai ter efeito, tá? O senhor pode, passa para ela então, para ele, desculpa, os dados bancários, o senhor faz o estorno, por gentileza? O Pix? Sua nota, por favor, e ela vai... Pode passar pro financeiro já, ela faz isso agora. Tá. Mas é desse valor aqui, né? Porque esse de 1.000 e pouco é porque tem o fone que está com ela. Isso. O fone que ela o comprou com fone um produto não. à parte. Vocês são esse 989,70. Me fala seus dados. É o Pix, é CPF. Elizabeth, no banco. Elizabeth Maria da Silva. O legal pra mim era fazer no nome de quem tá a OS, Ana Clara da Silva. Ela tem 17 anos. Aí a mãe dela, responsável legal, tá aqui. Elizabeth Zeues. Com Z. E TH. Isso. Elizabeth. Maria da Silva. Todo o valor? Esse aqui. Esse aqui, ó. Confere aqui. Confere, por favor, Ana. Só mandar uma foto. Claro, sim, ok. Isso. Foi feito o Pix já? Tá. Não, Tá, ainda não, né? ela só passou os dados. Passou os dados. E aí, bom? Aqui, faz um estorno pra mim aí de uma OS do Barreiro, fazendo favor. Te mandei, a Alana também te mandou os dados da conta. Tá bom? Valeu. Acho que tem algum documento aqui que a gente pede pra assinar quando a gente faz estorno? Fazer pra mim, fazendo favor. Fazer o documento de recebimento. Não, tá ótimo, obrigado. Vai fazer o documento do estorno, tá? E assim que a gente vai assinar. O aparelho fica? O aparelho. Deixa eu. O aparelho dela. Isso, obrigado. Tava com eles, eu não prestei atenção. Pode ler. A senhora vai assinar, viu, Elizabeth? Licença, telefone especial. 324 é essa ordem de serviço aqui, tá? Tá. Já foi feito o Pix? Só confirma. Tá. Assinou aqui? A senhora vai assinar aqui. Só espera ela confirmar se foi feito o Pix, por favor. Eu acho que o Pix foi errado. Qual? Aqui são 39, aqui foi 10. 099. 999. Foi aquele que eu confirmei, então é isso aí. Foi errado. É. Deixa eu trocar aqui.
Consegue falar com o Patrick? Mas é? Consegue falar com o Patrick? Tô ligando pra ele não. Só um minutinho. Conseguiu verificar? Eu tô entrando no Tá aplicativo. entrando. Ok? Manda aí, vai verificar ali. Ainda não, tá. Ah, dentro. Nossa, não abrindo. Internet não tem, não? Você tem o número de WhatsApp? Oi? Envia o comprovante para o número de WhatsApp que vai passar para você, por favor. Passa o número de WhatsApp da produção, Gabriel, por gentileza. Ah, tá. Aí já... Ou o seu mesmo está conectado, seu WhatsApp? Está com dificuldade de acessar o aplicativo? Tá muito. Tá. Qual que é seu número? É 31. Aí você consegue ler agora? Tá. Aham. Ah, caiu. Deu Consegui certinho, abrir eu o consigo. Certo, aplicativo. obrigado. Algo mais? Não, deu tudo Tranquilo? certinho. Deu certo. Aqui, Aham. Aqui, ó. aqui, inclusive, se você quiser trocar de telefone, eu não sei exatamente qual foi a tratativa que vocês tiveram, não sei o que de fato aconteceu, mas se você quiser, a hora que você quiser, só você falar com a Alana para pegar até o meu número, vamos ligar, olha o telefone que você quer que eu faça até prestitude, tá bom? Ok. Obrigado, Aham. Felipe. Então, 7, 8, Tá. você me fala, pode pegar meu número para a Alana. Você tem o número? Eu tenho o número daqui, qualquer coisa. Me fala o seu número, na verdade, porque senão sai aí. Ela anotou aqui agora, não anotou? Aí eu vou te dar um oi, se vocês quiserem comprar um telefone, vocês me falam, eu vou fazer a prestitude. Só olhar o telefone se vocês quiserem. Ok. Obrigado, Obrigada. gente. Boa tarde. Obrigado. Vamos saindo aqui, a gente vai terminar gravando como a gente sempre faz, tá? Vamos descer aqui. Por favor, Elizabeth. Pessoal, vamos descer aqui, tá? A gente termina sempre gravando também. Eu sempre digo, existe uma revolução já em movimento, em acontecimento aqui no estado de Minas Gerais. Tudo bem? Vamos ao trabalho. Ah, obrigado. A revolução já começou, não tem como parar. Que é o quê? É a revolução da informação. Você pode perceber, as consumidoras, a Ana Clara estava até falando uma coisa comigo, ela falou assim, eu tinha dado até como caso perdido, né? E aí quem foi que falou com você assim, não, vamos... Aí a mãe, a Elizabeth, conhece o trabalho e falou assim, não, vamos entrar em contato lá, que vai dar certo. E deu certo, né? Isso que eu chamo da revolução, que está transformando e vai transformar esse país. Pessoas que vão receber informação, conhecimento, vão lutar pelos seus direitos e a informação vai ser passada de pai para filho, de filho para pai e assim a gente transforma esse país. Parabéns, tá, Elizabeth? Parabéns, Ana Cláudia. Obrigada. Ana Clara, por ter lutado pelo direito de vocês, tá? No final, o Felipe propôs a elas, se elas quiserem trocar o aparelho, ele até vende um novo aparelho para elas a preço de custo, né? Então se vocês quiserem pensar depois, tá? É importante destacar, gente, uma coisa que eu falei lá na reportagem, tá? Essas consumidoras aqui, elas são consumidoras até tranquilas. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas poderiam bater o pé e falar assim, não, eu perdi meu aparelho, eu quero outro celular. Mas elas optaram por fazer o quê? Não, devolvendo o dinheiro que eu paguei, já tá bom. Então elas ficaram com o telefone sem funcionar, assumiram aí um prejuízo pequeno, mas teve o valor ressarcido, vão buscar um outro aparelho aí. E é isso aqui, né? A Ronda do Consumidor é exatamente isso, né? Os consumidores que nos procuram são pessoas íntegras, pessoas direitas, que tentaram resolver o seu problema antes, não conseguiram, então confiando na lei, confiando na mediação, chama a Ronda do Consumidor e sempre dá certo, né? Graças a Deus. Ah, que bom, gente. Obrigado, tá? Parabéns a vocês. Direto de Barreiro, né? Isso. Barreiro, Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Pronto. Vamos atravessar para lá. Vocês estão para onde? Para lá? Para cá? Para lá mesmo. Então vamos atravessar ali. Que eu estacionei lá em cima também. Como é que é, Gabriel? A bolsa Ah, tá tá. A dando bolsa pau. também tá. Fácil. Não foi tranquilo agora? Foi. Não, e eles... essa menina ali,
ela várias vezes no WhatsApp. E nada. Foi a outra, mãe, ela não. É. Foi. Tem uma outra. Por isso que eu acho